Alô, bom dia. Estamos às 6 horas e 10 minutos, exatamente, da manhã, e eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, embora eu não tenha preparado. Vou preparar um outro com muito mais cuidado. Esse foi preparado agora mesmo, às pressas, por causa da necessidade, né? Então, nós não poderíamos deixar de falar sobre a guerra da Ucrânia. Então, esse vídeo será um vídeo avulso que está entrando assim no meio da nossa série, que é sobre Jesus, Elohim, Reshit e Jesus. Essa série que enfoca exatamente Elohim, Reshit, e Javé e Jesus. Então nós vamos sempre colocar esse vídeo. Meus agradecimentos mais uma vez aos colaboradores do nosso canal, que têm depositado na nossa conta do Nubank, através do Pix 223-992-677-53, e muito alegre, muito feliz, por um lado, por termos realmente sido aceitos como videoaulas. Então, nós somos uma escola, mas não é esse o nosso assunto nesse momento. Então, vai ser um vídeo muito precipitado, muito incompleto. Vocês vão me perdoar as falhas, só para que eu me pronuncie e vocês tenham uma noção, porque vocês sabem que eu sou muito cuidadoso, muito cauteloso, mas não foi preparado essa aula, então terá que ser. Então, vamos lá. A grande preocupação é com a Ucrânia. Então, onde é que está a Ucrânia? Vamos mostrar aqui para vocês onde é que está a Ucrânia. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que achar, são alguns mapas que eu selecionei no livro de história, mas tem um aqui que mostra bastante claramente a Ucrânia. Vocês vão ter que ser pacientes, viu? Vão ter que ser pacientes, porque, como eu disse, foi algo preparado muito às pressas. Então eu tenho que encontrar aqui a Ucrânia para que vocês fiquem sossegados, né? Bom, nesse momento aqui não parece. Mas, de qualquer maneira, o problema não é na Ucrânia. A guerra final, o Armagedon, vai acontecer quando o conflito tiver como centro o Estado de Israel. Então vejam só, aqui está o Estado de Israel, né? Aqui está Israel antiga. Aqui está mostrando agora onde fica, de modo geral. Aqui está o Egito, e aqui nessa faixa aqui, ó, a África. Aqui está a África, aqui está o Rio Nilo, o delta do Nilo, o Egito, e aqui está Jerusalém. Jerusalém. O problema será aqui, quando ocorrer uma guerra aqui. Isso aqui é exatamente, né, o que os judeus querem que seja a capital atual do Estado de Israel. Então, por enquanto, é Tel Aviv. Então, a capital é Tel Aviv. Aqui estaria, portanto, Israel, aqui o mapa é antigo, né? Mas Jerusalém, Efraim, aqui a Judéia, que ainda não existe. Então, não é, esse mapa é só para mostrar a situação geográfica geral. Então, o centro é o Estado sionista de Israel. E onde é que ele está? Dentro do mapa geral, pertinho da África, que é esse país aqui que eu estou apontando, né? Aqui nós temos a Península do Sinai, e aqui nessa faixa nós temos o Estado de Israel. Então ele está aqui, né? O centro do Estado sionista de Israel está aqui. Jerusalém é o centro. Quando a guerra for em Jerusalém, envolver a Palestina, aí a coisa está preta. Aí o sinal é esse. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar mapa por mapa marcado,
e aí vai aparecer a Crimeia. Fica melhor porque eu, procurando, não estou encontrando. Então, nesse mapa aqui, nós temos alguma coisa importante. E eu marquei o mapa. Então, de alguma forma, se eu marquei o mapa, então é importante. Então, nós temos aqui a Rússia. Isso é importante. Isso é importante. Então, o conflito atual está sendo aqui. Olha bem. Na Ucrânia. Então, o conflito está sendo aqui, na Ucrânia. Tá vendo? Opa, não pode cair nada. O mapa é muito velhinho. Então, o conflito está sendo na Ucrânia. Meu Deus, está longe demais de Israel. A Rússia está aqui, ó. Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não é exatamente como a imprensa está dizendo, não. Porque a imprensa ocidental é comprada. Não é a Rússia invadiu a Ucrânia. Não é exatamente assim. São dois estados russos, Donetsk e Luhansk, que querem ser russos. Ou seja, a Ucrânia já foi Rússia, ela toda. Ó, ela está aqui, a Rússia está aqui. Eu tenho que ter cuidado porque eu fiquei numa posição ruim. Deixa eu puxar mais a cadeira. A Rússia está aqui em amarelo e a Ucrânia está aqui junto com a Polônia nessa superfície branca. Então, a Ucrânia está vizinha da Rússia e já foi da Rússia, né, conquistada em 1786 pelo imperador Pedro o Grande. Então, era um estado russo. O que a Rússia quer é retomar o que era dela. É isso que a imprensa não diz, entendeu? Então, esse limite aqui, essa linha vermelha, que está separando a Rússia da Ucrânia, não existia. Desde 1786 não existia. Então, lá numa guerra naquela época, em 1700, então o imperador Pedro o Grande tomou vários países e fez a Rússia da época, que foi a Grande Rússia, né? Então, olha aqui, minha gente, Rússia não tinha esse limite, os exércitos russos estão aqui, não invadiram a Ucrânia, é mentira. Eles não invadiram, eles estão suprindo dois estados. São dois estados da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, que querem ser russos, querem voltar à Federação Russa. A Rússia hoje se chama Federação Russa. Então, existem dois estados, Donetsk e Luhansk, daqui da Ucrânia. A Ucrânia é um país que querem voltar a 1786, voltar a ser cidadãos russos, pegar a carteira de identidade de ucraniano e mudar para russo. Esse é o problema. Nesses dois estados, então, está havendo uma guerra civil. Então, a Rússia não entrou na Ucrânia, ela está no limite, ela está na fronteira, portanto, aqui nessa linha. Tem cerca de 200 mil soldados e artilharia pesada nessa linha aqui, ó, vermelha, cercando a Ucrânia. Cercando por quê? Porque se alguém do lado daqui passar para lá, então a Rússia protege. Automaticamente, se qualquer cidadão da Ucrânia, que é russo desde 1876, a verdade é essa. Então a Ucrânia se desmembrou recentemente. Na União Soviética, quando houve o desmembramento, a dissolução da União Soviética, então os países pequenos, Polônia, Tchecoslováquia, que eram da União Soviética, então ficaram independentes sem saber o que estava acontecendo, porque a União Soviética era um conjunto de repúblicas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa é a verdade. Não acreditem na imprensa. A imprensa é comprada. Quem manda na imprensa são os Rothschild, são George Soros e tem mais outro então é tudo comprado. Então não acreditem na imprensa ocidental. Então aqui nós temos outro mapa. Então deixa eu ver por que é que eu marquei aqui. Tá. Há 2 anos atrás nós temos aqui o Cáucaso
portanto, a Rússia, né? Aqui nós temos o mapa da Rússia em toda a sua grandeza. Ó. Esse amarelo aqui, o verde são vários estados russos importantes, e aqui nós temos um estado chamado Crimeia. Ó, a Rússia já ocupou a Crimeia há 2 anos atrás. Ocupou pacificamente. Por quê? Porque quando a União Soviética se dissolveu, em 1999, houve a dissolução da União Soviética. Gorbachev declarou a União Soviética falida. Não tinha mais condições de existir. Então, o que aconteceu? Então, a Rússia voltou a encolher e ficar somente Rússia. Era grande, com vários estados, como eu disse, a Polônia, a Letônia, a Tchecoslováquia, né? A Lituânia e a Ucrânia. Então, mas a Ucrânia é mais importante. Então, por que a Crimeia é importante? A Crimeia é importante porque ela é um porto de abastecimento dos navios e aviões russos. Quando a Rússia vai para muito, muito longe, para o Mar Mediterrâneo, para o Pacífico, então, quer dizer, a frota russa, todo o poderio bélico russo, então se concentra aqui quando é relacionado com fazer uma viagem longa, porque os tanques de gasolina, de gás, de combustível, isso é que é necessário para abastecer, né, a força aérea russa, os porta-aviões russos, estão tudo na Crimeia, né? Então a Crimeia é um depósito de, vamos dizer assim, de combustível que abastece o exército, a marinha, a aeronáutica russa. Então, quando dissolveu-se a União Soviética em 1999, então fizeram uma carta dizendo que cada país, cada república, pequeno país, republiquetas, que eram da União Soviética e se separaram, teriam que fazer um plebiscito para saber se os cidadãos queriam ser russos ou queriam ser independentes. Isso a imprensa não está dizendo, a imprensa mentirosa não está dizendo. Então, houve um documento em 1999, feito, Gorbachev foi à imprensa para dizer isso, e esse documento dizia que aquele Estado era provisório, ou seja, até 1999, não sei quando começou a União Soviética. Então, de Rússia, com Pedro o Grande e os outros seus descendentes, né, os Romanov. Então, a Rússia depois sofreu um golpe de Estado com Stalin em 1914, né? Acho que foi isso, 1914, né? Foi a Revolução Russa, quando Lenin invadiu a Rússia, e aí, num golpe safado, sem vergonha, ele estava na Alemanha e então invadiu a Rússia e matou os Romanov. Assassinou todos friamente, a família toda. E aí transformou a República, a Rússia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin anexou todas as republiquetas ao redor da Rússia, formando um grande Estado, um grande império, né, que se chamou União Soviética. O Soviete era o partido dominante de Lenin, que se chamou Soviete Supremo. Então, olha, a importância é essa, é porque a Crimeia já foi ocupada. Então, há 2 anos atrás, os habitantes da Crimeia e a Rússia decidiram fazer cumprir esse documento. E aí, olha, minha gente, de dia, com a convocação de todos os repórteres de todos os países do mundo, eu estava acompanhando, porque eu tenho uma certa admiração por Putin. Sou um pouquinho suspeito, mas vou tentar aqui ser isento. Então, a Crimeia pediu e a Rússia tinha de fazer isso. Quem disse? Gorbachev, que foi o último presidente do Partido Comunista da União Soviética, e declarou a falência da União Soviética e a volta à Rússia. A Rússia encolheu, mas havia esse documento. Só que a Rússia estava falida, não fez o plebiscito. Por quê? Porque não podia, ela não podia sustentar aquele grande império que Lenin tinha criado, a URSS. Mas a Crimeia era fundamental, porque é um estaleiro
que abastece, né, a frota russa, os aviões russos, né, a Força Aérea Russa. Então, minha gente, a Crimeia fez. Ela é pequenininha, né? Vocês vejam aqui que ela é bem pequenininha. Ó, vou mostrar de novo. Isso há 2 anos atrás. Quem tem pouca memória, sem memória, né? Nós não temos memória. Então, o que é que a Crimeia fez? A Crimeia pediu para Putin fazer um plebiscito. Ele anunciou que ia fazer. Estava previsto em um documento que todas as republiquetas fariam isso. A Crimeia disse: faça isso porque nós queremos ser russos. E aí Putin avisou ao mundo inteiro. Foi feito durante o dia. Foi anunciado com mais de 20 dias de antecedência o dia do plebiscito, quando seria feito e como seria feito. Então, o que aconteceu? Foi feito o plebiscito, os repórteres do mundo inteiro foram convocados para presenciar as eleições desse plebiscito. E qual foi o resultado desse plebiscito? A Ucrânia, em maioria absoluta, os cidadãos ucranianos votaram que queriam cidadania russa, por vontade, portanto, da população. Esse é o princípio de Vladimir Putin. O princípio de Vladimir Putin, como estadista, é o seguinte: cada país deve ser autônomo. A população do Brasil tem o direito de escolher se quer ser comunista, socialista, presidencialista, parlamentarista. Esse é o princípio político que rege a cabeça de Vladimir Putin. Mas o presidente do Brasil esteve há 2 ou 3 noites atrás e disse que a Rússia não invadiria a Ucrânia. Eu ouvi o discurso dele. Também não tenho nem simpatia nem antipatia por Bolsonaro. Fiquei surpreso, porque naquela mesma noite disseram que a Rússia invadiu a Ucrânia. Não, a Rússia não invadiu a Ucrânia. A Rússia está abastecendo 2 estados, Donetsk e Luhansk, que, como a Crimeia, pediram os governantes, o parlamento, os governantes de Donetsk e Luhansk pediram à Rússia para fazer o mesmo que tinham feito na Crimeia. Ou seja, execute o plebiscito, porque a maioria quer ser russa, mas tinha uma minoria que não queria. Por isso está havendo a guerra é civil. São ucranianos contra ucranianos. A Rússia está mandando helicópteros e aviões, lançando de paraquedas armas moderníssimas para abastecer o lado da cidade pró-russa. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, a Ucrânia é um país pobre, o exército da Ucrânia é muito pobre, então eles não têm um armamento que seja capaz de competir com o armamento russo. Mas o que foi feito foi isso. O plebiscito aconteceu aqui na Crimeia, como a Crimeia é muito importante, porque é um porto onde os russos abastecem, né, toda a sua frota, a sua aviação. Então a Rússia fez na Crimeia. Foi lícito, foi claro, foi aberto, foi um dia de eleições, os repórteres do mundo inteiro estavam presentes, supervisionaram o processo e o resultado da contagem dos votos deu favorável à Rússia. Os cidadãos ucranianos não queriam ser, na sua carteira de identidade, ucranianos. Eles queriam a carteira de identidade Rússia. Então, o que é que aconteceu? Contados os votos, o plebiscito foi a favor da Rússia. Aí, 15 parlamentares ucranianos foram para a Duma. A Duma é o atual, no Brasil seria o Palácio da Alvorada. Foram para lá, o Congresso. E então, lá, eles assinaram um livro grandão como esse, onde estava dito: nós, representantes da Ucrânia, declaramos que somos cidadãos russos a partir de hoje. E aí, até a metade da página, e da metade para baixo, aí o presidente da Duma, do Congresso russo, dizia: nós, representantes do Estado da Federação Russa, aceitamos os cidadãos da Crimeia como cidadãos da Rússia. Foi legal,
foi pacífico, mas a América do Norte, Estados Unidos, fez uma onda enorme, dizendo que Putin ia repetir, era outro Hitler, começava a conquistar o mundo pela Crimeia. A maior das mentiras do mundo. Gorbachev foi a público para dizer, gente, o que está acontecendo é lícito e legítimo e devia acontecer com vários estados, mas para a Ucrânia é fundamental, para a Rússia é fundamental. A Ucrânia é um estaleiro da Rússia. Então foi assim às claras. Um dia inteiro, os Estados Unidos gritou, mugiu, esperneou, mas não adiantou nada. Foi feito de dia, à luz do dia, com todo mundo sabendo disso. O plebiscito, eleições livres, lícitas. Os repórteres supervisionavam tudo e o resultado foi favorável à Rússia. Então, os 15 parlamentares ucranianos foram para a Rússia, assinaram o documento dizendo que somos russos. Porque nós queremos. Aí a Rússia instalou escritórios na Ucrânia, porque ela já tinha lá essas casas, e esses escritórios mudaram a identidade do cidadão da Ucrânia. A identidade que dizia ucraniano, nacionalidade ucraniano, foi mudada para nacionalidade Rússia. Entendeu? Isso foram porque os cidadãos quiseram. Veja bem, por favor, eu gosto muito do Putin. Acho ele o estadista maior da atualidade. O maior, o único estadista. Os outros são merda. Desculpa a expressão. Então, aí a Duma, que é o parlamento, seria Brasília, né? O Congresso Nacional da Rússia se chama Duma. Completou o documento. O documento tinha duas partes. Na primeira parte, os cidadãos da Crimeia, que são da Ucrânia, a Crimeia é um país da Ucrânia, então diziam, nós somos russos a partir de hoje, oficialmente. E os representantes da Duma, do parlamento russo, diziam, nós, representantes da Rússia, aceitamos os ucranianos como cidadãos da Federação Russa. Isso aconteceu, minha gente, há menos de 5 anos atrás, e foi à luz do dia. Os Estados Unidos, principalmente George Soros, fez uma confusão dos diabos, mas olha, foi assim que a Crimeia passou a ser russa. Na mesma época, Donetsk e Luhansk, principalmente Donetsk, imploraram a Vladimir Putin que fizesse o mesmo em Donetsk. Ele disse, eu não farei, porque vão dizer que eu estou querendo conquistar o mundo como Hitler. Depois a Rússia está saindo de uma crise agora, na qual ela faliu. Foi Gorbachev quem abandonou a Rússia, foi para os Estados Unidos, e antes de sair disse, né, não temos condição de sustentar todo mundo que era da União Soviética. Eu não posso fazer isso. Mas se fizesse o plebiscito, então a Ucrânia, naquela mesma época, naquele mesmo ano, teria realizado o plebiscito, que era um documento firmado, né, por todos os países pertencentes à União Soviética, que dizia que devia ser feito um plebiscito para que a população local decidisse se queria ser ucraniana ou russa. Esse plebiscito só foi feito na Crimeia, mas todos os cidadãos pediram para ser feito. Então, isso a imprensa não está dizendo. Então, são os cidadãos de Donetsk, principalmente, e agora Luhansk, que querem que seja feito isso. Putin disse, eu não posso fazer. Eu não posso fazer, porque se eu fizer isso, vão dizer que eu estou fazendo o que Hitler fez. Invadiu a Áustria, invadiu a Polônia, e aí diriam que eu invadi. Exatamente, estão dizendo que ele invadiu. Mas é os cidadãos desses dois estados, de um país chamado Ucrânia, que estão pediram, mas o Putin disse, não posso, eu não tenho dinheiro para sustentar vocês. Então, o conflito será perigoso quando chegar aqui. Vou mostrar de novo, ó. Aqui está o Estado sionista de Israel, em verde, tá vendo? Aqui do lado está o Egito. Aí é que acontecerá a Terceira Guerra Mundial. Então aqui está, ó, o Egito em rosa e aqui está Israel em verde.
Muito bem. Aqui em Israel existe uma planície chamada Megido. Megido, mas escrito na linguagem profética é Maguedo. E aí vai acontecer aqui na planície de Megido, segundo o Apocalipse, um grande conflito onde será disparada uma arma atômica que vai destruir metade do mundo. Harmagedon quer dizer o brilho de Megido. Acontecerá em Megido, que é uma planície do Estado de Israel, próxima da capital Jerusalém. Aí sim, minha gente, é essa a profecia do Apocalipse. Então, quando chegar aqui, aí vocês arrepiem-se todos, porque será o que está previsto no Apocalipse. Israel será o centro do conflito e a planície de Megido será ocupada por forças que invadirão Israel e um dispositivo atômico será detonado. Na época, sei lá para 3026, segundo Nostradamus, será em 3026. Então, esse aparato, essa bomba, será de um poder destrutivo enorme. E quando ela for detonada, ela destruirá uma quantidade imensa do mundo. E aí outras ogivas nucleares serão disparadas e acabará o mundo, será o fim. O arsenal nuclear mundial tem capacidade de destruir 6 vezes o planeta Terra. 6 vezes. Então, o problema será Israel. Não está em Israel, está. Não chegamos ao mapa que eu prometi a vocês, né? Ucrânia, eu quero onde esteja a palavra Ucrânia, União da República Soviética. Isso aqui, Irã, Tailândia, Turquia. A Turquia é muito importante, porque no Apocalipse a Turquia aparece como sendo também, né, a subsede do governo que vai chefiar o anticristo. O anticristo vai chefiar um exército e esse exército terá uma subsede, terá sede em Israel e terá a subsede na Turquia. Então, não se fala ainda na Turquia, e Israel apenas assinou um pacto com Bahrein, que é um país árabe-muçulmano, uma coisa meio incompreensível. Agora, eu marquei aqui o mapa onde aparece Ucrânia. Acho que eu encontrei. Hungria, Croácia, Grécia, Macedônia, Bulgária, meu Deus do céu, Trácia, România, Moldávia, encontro tudo, menos a Ucrânia, Bulgária, Turquia. A Turquia aparece aqui novamente. A Turquia aparece aqui novamente, ó, tá vendo? Mas nesse estado atual, a Turquia não tem papel nenhum. A Ucrânia é por aqui, mas tem o mapa, eu marquei. É que eu estou fazendo tudo com muita pressa, só para dizer a vocês que não é o que estão dizendo. Não há o risco da Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque quando acontecer isto, será, aqui voltamos à Crimeia novamente, voltamos ao mapa da Crimeia. Mas a Crimeia já é a Ucrânia, então eu vou me contentar com isso. A Crimeia já é a Ucrânia. Aqui tem Lituânia, Polônia, mas a Crimeia já é a Ucrânia. Mas tem um mapa aqui que mostra a Ucrânia. É que eu preparei, eu fiz isso aqui agora, às pressas, para dizer a vocês, não tenham medo. Pode acontecer, está acontecendo uma guerra convencional. Ninguém vai ser doido de disparar um míssil atômico, porque se o primeiro míssil for disparado, o sistema todo será acionado, e aí o arsenal nuclear mundial, né, que é fantasticamente grande, e contra a Ucrânia, destruirá 6 vezes a Terra. São bombas mais do que atômicas, como Hiroshima e Nagasaki, mas de um poder 10.000 vezes maior. Então, aqui está o conflito, está aqui, ó. Aqui vocês estão vendo a palavra, ó, encontrei. Está vendo, ó? Ucrânia. O centro do conflito está sendo aqui, Ucrânia. Agora, onde é que está Israel? Israel nem aparece aqui. Está vendo, ó? A coisa só será
complicada quando atingir Israel. Então, já tinha mostrado aqui. Aqui está a Rússia e aqui está a Ucrânia. Então, a Ucrânia, portanto, era russa desde 1786. Então, como na União da República Socialista Soviética anexaram a Polônia, a Lituânia, a Tchecoslováquia, tudo ficou junto. A Rússia cresceu, ficou um império. Isso quem fez foi Lenin e o Partido Comunista Mundial. Não foi Putin. Em 1999, Gorbachev, o último presidente da União Soviética, declarou a União Soviética falida. E aí fizeram eleições presidenciais. E aí a Rússia encolheu. E a Ucrânia e os países ficaram independentes, não mais numa situação que devia ser resolvida por um plebiscito. Esse plebiscito só foi feito na Crimeia. Mas, principalmente Donetsk, implorou a Putin, faça também com a gente. Não queremos ser ucranianos, nós queremos ser russos. E Putin disse, eu não posso, por dois motivos. Primeiro, porque a imprensa mundial mentirosa vai dizer que eu estou invadindo o mundo, que eu estou querendo tomar conta do mundo, né? Mas, na verdade, quem já tomou a Líbia aqui foram os Estados Unidos, ó. Os Estados Unidos invadiram a Líbia e tomaram. Hoje estão aqui dentro. Financiaram terroristas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. E tomou, além da Líbia, tomou também o Iraque. Os Estados Unidos invadiram, né, a Turquia e o Iraque. E invadiram a Síria através de terroristas, numa ação safada, sem vergonha, né? Porque eles financiaram comunistas, aliás, muçulmanos, para poder ocupar a Síria. Acontece que Hafez al-Assad, presidente legitimamente eleito da Síria, pediu à Rússia ajuda. Ajude-nos porque nós somos parceiros. Nós, juntos, enviamos gás para a Europa. A Europa tem um suprimento de gás muito grande, necessita de um suprimento de gás muito grande. A Rússia não pode suprir a Europa toda, porque ela tem um contrato com a China. A China consome quase todo o gás natural da Rússia e paga caríssimo por isso. Foi por isso que Putin conseguiu reerguer a Rússia. Quando Gorbachev declarou a União Soviética falida, a Rússia encolheu. Foi feita uma eleição e foi eleito um presidente, um cachaceiro, que agora não me vem o nome, mas ele chamou Putin, que era coronel das forças da Polícia Secreta Russa, também agora não me lembro o nome, e chamou ele para ser seu vice-presidente, porque na Rússia é assim, elege-se o presidente só, e o presidente nomeia o vice-presidente. Então Putin era prefeito da cidade de São Petersburgo. Ele foi chamado também, ele é vice-prefeito. Ou seja, o prefeito da cidade de São Petersburgo, que tinha sido um professor de Putin na Universidade de Moscou, na Faculdade de Direito, foi eleito prefeito, e ele chamou Putin, que era coronel da KGB, agora veio o nome. Putin era coronel da KGB, da Polícia Secreta Russa. Então, o que aconteceu? Esse prefeito, né, de São Petersburgo chamou Putin. Ele aí entrou na política pela primeira vez. Ele saiu da KGB, né, saiu das forças secretas da Rússia e foi para São Petersburgo para ocupar o cargo de vice-prefeito. Mas na KGB ele já era diretor das relações internacionais da Rússia. Ele já entendia de política pra caramba. Era ele que analisava toda a geoestratégia da Rússia. Era ele. Então, o que é que o prefeito de São Petersburgo fez? Disse, esse homem não pode estar na KGB, na Polícia Secreta. Chamam ele para São Petersburgo. E ele se tornou, do dia para a noite, vice-prefeito de São Petersburgo, né? Então, isso foi a entrada dele na política. E quase imediatamente, poucos meses depois, então o cachaceiro foi eleito presidente da Federação Russa falida. Então, percebendo que Putin era realmente o homem
que era capaz de tomar conta da situação, ele não conseguia governar a Rússia, ele chamou Putin de São Petersburgo para Moscou e o nomeou vice-presidente da Federação Russa. Putin foi nomeado em 1999, 2000. Então ele foi nomeado legitimamente vice-presidente. Aí o cachaceiro renunciou, é um nome curtinho, mas esqueci. E Putin se tornou presidente e pronto, ele entrou na política até hoje. Então, essa é a situação real. O exército russo está na fronteira da Ucrânia, cerca de 200 mil soldados preparados para, se cada estado pedir oficialmente que ele ajude, ele ajudará. Como é que ele está ajudando o Donetsk e Luhansk? Aviões passam em voo rasante e despejam de paraquedas armas moderníssimas, suprimentos, munições, remédios, tudo que é necessário para uma guerra. Mas o exército russo não invadiu. Kiev não está sob o domínio de Putin, está independente ainda. Mas acontece que cerca de 60 KGB foram chamados por Donetsk e Luhansk para matarem o presidente atual, que não é presidente. Minha gente, há 5 anos atrás, o presidente legitimamente eleito da Ucrânia se preparava dentro do palácio de Kiev, com a família, para um comício na praça pública. Olha, isso a imprensa não está dizendo. Então, o presidente eleito, não vou me lembrar do nome, estava no palácio presidencial com a sua família, se preparando para fazer um comício, né, em praça pública. O pessoal já estava lá esperando ele. Ele era o presidente eleito. Quando um determinado cidadão, esse que está lá agora, usurpador, né, esse é safado, ele preparou uma armadilha, cercou o palácio presidencial. Quando o presidente eleito soube que estava cercado, ele pediu às pressas um super helicóptero que veio, pousou no teto do palácio do presidencial, e o presidente e a família fugiram para a Rússia, pediram asilo à Rússia. Isso ninguém fala. Ou seja, foi um golpe de Estado. Então esse safado que está lá dizendo que é presidente da Ucrânia, não é presidente da Ucrânia coisa nenhuma. Então ele usurpou, ele tomou o poder, ele cercou o palácio presidencial e o presidente estava completamente desavisado. Ele estava se vestindo, ele e a família, para fazer um comício em praça pública para os eleitores dele. Quando ele soube que pelos oficiais do exército dele que protegiam o palácio, que uma força paramilitar do tal safado que está lá agora estava cercando o palácio. Então ele pediu um helicóptero, entrou no helicóptero que pousou no teto do palácio, ele e a família foram para a Rússia. Então foi um golpe de Estado. Esse sem vergonha, na verdade, é um usurpador. Não foi eleito, não é presidente, portanto. Mas Putin não pôde fazer nada. Não tinha como fazer nada no momento. Aceitou. Por isso que ele diz, o sistema que está lá, ele não reconhece. Porque dentro da cabeça dele, vou repetir, cada estado, cada país, cada povo tem o direito de escolher o seu destino. Isso é a norma ética política de Vladimir Putin. Cada estado. Então, quando o governador de São Paulo decidiu que todo mundo tinha que usar máscara, ficar em casa, o presidente Bolsonaro não concordou. Mas o que é que ele fez? Teve que deixar. Porque o presidente de São Paulo, o governador de São Paulo, tem autonomia para isso. É mais ou menos isso, entendeu? Bolsonaro achou uma atitude que teria consequências econômicas funestas. Mas acontece que não podia fazer nada, porque cada estado nós somos uma federação independente. Então, o presidente de São Paulo tomou medidas drásticas e mandou todo mundo ficar preso em sua casa, com as consequências econômicas que nós estamos falando hoje. Ou seja, é parecido. Putin fez como Bolsonaro fez. Então, os estados brasileiros que quiseram, os municípios, decidiram o que fariam contra a Covid-19. Pois bem, do mesmo jeito, e Bolsonaro teve que respeitar.
O Supremo Tribunal Federal fez uma lei dizendo: cada um tem autonomia para fazer o que quiser. Bolsonaro teve que respeitar. Mas isso não é uma lei. Isso é o pensamento político de Vladimir Putin. É assim que ele pensa. É essa a ética política dele. A autonomia dos povos. Então, por que é que ele foi ajudar a Síria? Porque Rafael al-Assad pediu oficialmente a ele que fossem em ajuda dele, porque dois exércitos terroristas, Al-Qaeda e o Estado Islâmico, estavam tomando as cidades da Síria, financiados por quem? Pelos Estados Unidos. Putin deu, na época, uma reportagem, chamou os repórteres americanos, eu tenho o vídeo, em que ele diz: eu não sou inimigo dos americanos, eu gosto dos Estados Unidos, os russos amam os americanos, porque é que o governo americano está pagando aos terroristas para poderem tomar o governo da Síria. Eles vieram aqui, olha só, Putin disse na cara para mais de 30 repórteres americanos: digam ao governo de vocês que o chefe do Estado Islâmico esteve aqui dizendo que os Estados Unidos pagam $30 por dia a cada soldado terrorista. E ele disse que eu pagar 50, eles lutariam a meu favor, ou seja, mudariam de lado. Ao invés de tomar as cidades da Síria, eles defenderiam al-Assad. Olha, isso é um fato. Vladimir Putin disse isso numa coletiva da imprensa, apenas de repórteres americanos. Gente, eu vi o vídeo foi publicado. Diga ao presidente de vocês que nós não queremos prejudicar os Estados Unidos. Nós sempre lutamos juntos em todas as guerras. Mas como é que ele pode? Os 15 terroristas estiveram aqui e disseram: nós recebemos $30 do governo americano, italiano, francês, inglês, $30 por dia. Se você der 50, a gente muda de lado. Era uma questão de dinheiro, eram mercenários, portanto. Foi isso que os Estados Unidos, que agora está posando de bonzinho, fez. Mas Putin não tinha dinheiro para pagar $50 por dia a cada terrorista da Al-Qaeda e a cada terrorista do Estado Islâmico que degolava as pessoas em público. Olha, isso foi dito claramente. E aí chegou uma hora em que a pressão do mundo foi muito grande, e aí os Estados Unidos, que financiavam, junto com vários países da OTAN, o terrorismo na Síria, que invadiu a Líbia e matou Gaddafi, que invadiu o Iraque e matou Saddam Hussein, enforcou Saddam Hussein. Essa safadeza, esse crime foi cometido pelos Estados Unidos, é preciso que se diga. Nós temos fotografias, nós temos reportagem da época. Os Estados Unidos invadiram, né, a Inglaterra, a Alemanha, o Brasil e vários países disseram: esse conflito entre os Estados Unidos e o Iraque deve ser resolvido diplomaticamente, porque a base do conflito era o seguinte: o Iraque fornecia petróleo para os Estados Unidos e o dólar se desvalorizou. Os Estados Unidos estão com um buraco de 60 trilhões de dólares, ou seja, eles só podem emitir anualmente 20 trilhões de dólares. Mas ele emitiu a mais para financiar essas guerras safadas, essas invasões, para destruir os árabes. Por quê? A razão é simples, né? Abraão recebeu como promessa que o seu descendente teria o mundo, governaria o mundo. Está na Bíblia. Acontece que o descendente legítimo de Abraão, né, não é Isaac, é Ismael, com a escrava Agar, egípcia. Os árabes são descendentes de Ismael. Os judeus são descendentes de Isaac. Aí a questão é a seguinte: mas Isaac é o primogênito. A lei da primogenitura obriga o pai a passar para o filho mais velho os poderes, as riquezas e a liderança das tribos. Então Abraão tinha que ter passado para Ismael, que seria hoje os árabes. Por isso, os judeus odeiam os árabes e os árabes odeiam os judeus, porque legitimamente, pelas leis do patriarcado bíblico,
quem seria o herdeiro de Abraão seria Ismael. Os ismaelitas são os árabes. Mas acontece que Agar era escrava e Sarai engravidou. Então, quando nasceu Isaac, Abraão recebeu de Sara um pedido: expulsa o filho da escrava, que agora nós temos um filho nosso. E ele expulsou. Ismael foi mandado, coitadinho, com um ano incompleto, para morrer no deserto com a sua mãe, que não tinha jeito como fazer. Mas ela foi salva por um anjo, está descrito na Bíblia. Então era a escrava, Agar, mas um anjo a salvou. Ismael se tornou pai de uma multidão de povos. Depois houve a reconciliação, e Abraão, na hora de morrer, chamou os 8 filhos que ele tinha, 8, menos Isaque. Ele tinha concubinas, além de Sarai, além de Agar, ele tinha 8. Ele chamou os 8 filhos, ele tem 8 filhos. Ele chamou, dividiu as riquezas que ele tinha, metade, com todos esses 8. Ismael teve uma parte, e a outra metade ficou com ele para Isaque. Mas Isaque não é, pela lei do patriarcado, o herdeiro de Abraão. O herdeiro de Abraão é Ismael, portanto são os árabes. Por isso o conflito do Oriente Médio, minha gente. Vocês nunca vão conseguir deslindar por que o Oriente Médio tem esse conflito. Por quê? Porque a Palestina, que era a antiga, como é que se chama? Palestina vem dos filisteus, mas antigamente, esqueci agora, né? O nome da cidade, do estado que era. Então, na verdade, foi abandonado no ano 70 depois de Cristo pelos judeus, e os povos de outros países que já moravam ali continuaram. Então, os judeus saíram da Palestina no ano 70 depois de Cristo, obrigados pelo exército de Tito e Vespasiano. Ou sai ou morre. Quem não saiu foi esmagado. As legiões romanas foram lá em peso e esmagaram Jerusalém, destruíram, o templo foi incendiado acidentalmente, porque os rebeldes, chefiados por um falso Messias, Simão Bar Coqueba, sei lá, ou não lembro agora, porque isso foi, já te disse, às pressas, né? Então, a legião romana invadiu o estado de Israel, né? A Judéia, na época era chamada Judéia, invadiu, saiu destruindo tudo, derrubando tudo. E o templo, por acaso, foi incendiado. Por quê? Porque os rebeldes se refugiaram no templo. Os rebeldes judeus se refugiaram no templo. E aí, os soldados romanos, os legionários, entraram para pegar eles como gato pega rato, e acidentalmente o fogo pegou nas cortinas do templo. O templo era cheio de cortinas de seda e era feito de madeira de cedro e de acácia. Minha gente, aquilo ali foi assim, plum, no instante. Isso no ano 70 depois de Cristo. Então, do ano 70 até o ano de 1947, os judeus não botaram o pé na Palestina. Conviviam algumas comunidades judaicas pequenas, segundo o rabino Israel David Sonvais, pacificamente com os habitantes da Palestina, que ficaram desde o ano 70, minha gente. Desde o ano 70 que a população heterogênea de vários povos que moravam ali, chamados samaritanos, na época, na verdade eles se expandiram e tomaram conta de toda a Palestina, né? Então, esqueci o nome, como é que pode ser, né? O lugar onde Abraão foi. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para agora, desculpem, não veio à mente, eu sou muito apressado, já são 48 minutos, eu não vou passar de 50. Então, eu vou passar, claro, não tem como. Então, esses habitantes heterogêneos de vários povos que eram deportados para lá, chamados samaritanos, odiados pelos judeus porque não eram judeus, tinham um estado deles, que se chamava Samaria. Não era Samaria. Samaria era a capital, né? Eram os samaritanos. Agora, já disse, me perdoe, eu não fiz uma pesquisa cuidadosa. Então, mas Jesus entra lá e conversa com a samaritana, diz a ela que ele é o Messias. Então, desde o ano 70, esses samaritanos, que eram uma população heterogênea deportada para lá,
se expandiram, tomaram conta, então, da atual Palestina, e de lá até 1945, 47, nenhum judeu pensou em tomar a Palestina. Por quê? Porque eles tinham saído de lá no ano 70 depois de Cristo, e nós estávamos no ano 1945 depois de Cristo, ou seja, 1900 anos se passaram sem que os judeus tivessem a menor pretensão sobre a Palestina. Olha, tempo pra caramba. De repente, né, um judeu, né, que Theodor Herzl, decidiu que a Palestina era dos judeus, porque foi promessa de Abraão a Isaac. Isaac não tinha direito. Isaac não é o herdeiro legítimo de Abraão. O herdeiro legítimo de Abraão é Ismael. Portanto, serão os árabes que são legitimamente, pela lei do patriarcado, os herdeiros de Abraão e os donos da terra, conforme Deus prometeu. Esse é o problema do Oriente Médio, minha gente. É esse. O herdeiro legítimo é Ismael, portanto, os árabes. E o herdeiro presuntivo, que Abraão e Sarai decidiram, foi Isaac, de quem descendem os judeus. Logo, há uma briga entre eles para saber quem é que, de fato, se torna dono do mundo. De fato, de direito, é Ismael. Mas, de fato, quem está lá? Lord Nathaniel, barão de Rothschild, é o rei do mundo. Agora, o que é que acontece? Ele é judeu? Não, ele não é judeu. Então, vou abrir aqui o Apocalipse. Eu selecionei aqui algumas coisas do Apocalipse para vocês poderem entender que está profetizado aqui algumas coisas, né? Primeiro, nas cartas, aqui está, ó, eu estou explorando os 11 capítulos do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O Apocalipse é o último. Os dois têm uma semelhança, são difíceis de interpretar. Eu estou fazendo isso com Gênesis. A igreja de Esmirna, sei quanto sofres por causa das calúnias daqueles que dizem ser judeus, mas não são. Olha, quem é que diz ser judeu, mas não é? São os cázaros, que são judeus convertidos, eles vêm da Casária, do Cáucaso. Eles aproveitaram a tolerância de Carlos Magno no ano 800. Carlos Magno queria unir todos os povos, cristianizar o mundo todo, e eles saíram do Cáucaso, da Casária, escorregaram pela Alemanha, no Império Sacro Império Romano Germânico, e ficaram na Alemanha, estabeleceram ali. Então os Rothschild começaram na Alemanha exatamente por isso, porque Carlos Magno, que era inicialmente rei da França, ele se tornou imperador do Sacro Império Romano Germânico e tolerava qualquer pessoa que quisesse entrar ali. Os cázaros entraram e ficaram ali durante um tempo. Na Revolução Francesa, em 1789, financiada pelos Rothschild, Robespierre era apenas um laranja, né? Assim como o safado do Adam Weishaupt. Tudo foi planejado, né? Foi encontrado os documentos dentro da roupa de um monge que levava cartas de Weishaupt para Robespierre, os planos de como fazer a Revolução Francesa. Tudo isso bolado pelos Rothschild, a Revolução Francesa, a gloriosa Revolução de 1789. Então, o que é que aconteceu? Nenhum banco dos Rothschild foi atingido porque havia piquetes em torno. Enquanto a França toda era destruída, Paris, enquanto Paris toda era destruída pelos bárbaros mercenários e os mais que os Rothschild contrataram através de quem? De Adam Weishaupt e dos Illuminati e de Robespierre e dos jacobinos. Jacó, né? Quer dizer, partidários de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles formaram piquetes em torno das casas do Rothschild para protegê-los. Então, Paris foi destruída, mas ninguém tocou em uma propriedade dos Rothschild, porque foram eles que financiaram a Revolução. Essa é a verdade. Tá? É outra coisa que a história não diz. Então, aqui diz, aquele que diz, porque dizem ser judeus, mas não são. São a sinagoga de Satanás. Isso está escrito aqui no Apocalipse. É capítulo 2, versículo 8. Dizem ser judeus, mas não são. Porque aí na Revolução Francesa, o parlamento francês, chamado Estados Gerais, reunidos em Tours, tinha um judeu que era deputado.
E esse judeu fez uma proposta: quem fosse convertido ao judaísmo como religião se tornaria cidadão judeu, ou seja, de religioso passaria a ser nacional, né? De judeu pela religião, convertido prosélito do judaísmo, que era o caso dos cázaros, uma tribo aparentada com os mongóis, que veio do Cáucaso. Então, o golpe foi dado na Revolução Francesa, na reunião dos Estados Gerais de Tours, a Assembleia Legislativa da Revolução. Então, foi proposta uma lei através da qual os cázaros que eram convertidos ao judaísmo, por uma lei que foi votada e financiada para que os deputados votassem a favor. Então, de prosélitos do judaísmo, eles se tornaram nacionalmente judeus. Então, aqueles que dizem judeus, mas não são. O atual rei do mundo, portanto, Nathaniel, barão de Rothschild, ele é cázaro. Portanto, ele diz que é judeu, mas ele não é judeu, olha como a profecia encaixa. E dizem que são judeus, mas não são, são cázaros, de uma tribo aparentada com os mongóis, que veio do Cáucaso, da Rússia. Escorregou, foi pela Alemanha e lá tomou o nome de Rothschild. Mas o nome deles era cázaros, então não era isso. Então, aí eles deixaram de ser considerados religiosamente judeus para serem considerados nacionalmente judeus. São judeus? Não, não são. Os judeus cázaros não são judeus. Isso é fácil de tirar a limpo. Mas são eles que dominam o mundo. Portanto, São João fala, não eu, no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, que eles dizem ser judeus, mas não são, pois são sinagoga de Satanás. Então, são eles que dominam o mundo. Mas não são os semitas. Os judeus de sangue descendente de Abraão são chamados semitas. E são eles que nós, cristãos, temos de considerar judeus, porque são descendentes de Abraão, apesar de ser ilegal, porque, como já disse, pelo patriarcado seriam os árabes que estariam no poder. Mas quem está no poder é o barão de Rothschild, que administra uma fortuna de 500 trilhões de dólares, que são o montante de todos os grandes ricos. As casas bancárias do Rothschild administram a fortuna dos grandes ricos. Quem tem bilhões de reais, bota nos bancos dos Rothschild, somando um total de 500 trilhões de dólares, que é administrado por Lord Nathaniel, barão de Rothschild, que é o chefe dos cázaros, que se dizem judeus, mas não são. São a sinagoga de Satanás, segundo São João no Apocalipse. Então veja como está claro. Ele é o rei do mundo. Na verdade, os presidentes apenas assinam papéis. A rainha da Inglaterra é subserviente a ele, né? Vou dizer mais, Hitler fez o que ele mandou. Na época, é uma dinastia que passa de mão em mão. O último chamou-se Davi René de Rothschild, veio ao Brasil para assistir o casamento do irmãozinho dele, Felipe de Rothschild, mas não se deixou fotografar de frente. Só temos fotografia de costas. Eu tenho toda a cerimônia do casamento e tenho o Felipe com a noiva. Mas, por coincidência, o Bispo Macedo inaugurou naquela semana a igreja, o Templo de Salomão de São Paulo. Então, você vê porque é que o Bispo Macedo ganhou tanto dinheiro de repente. Tem outras menções aqui. Então, na igreja de Sardes, capítulo 3, diz assim: eis que te vou dar nas mãos da sinagoga de Satanás, do que se dizem judeus, mas não são. São os cázaros. Eles não são judeus. Foi um golpe feito na Revolução Francesa. Mas são eles que dominam o mundo. Eles são os únicos trilionários do mundo. A fortuna pessoal de Lord Nathaniel, barão de Rothschild, que é o atual chefe do clã. Eles têm sempre um chefe, mas é um clã. São duas famílias, metade mora na França, metade na Inglaterra, mas começaram na Alemanha. Ele tem uma fortuna pessoal de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Você já imaginou o que é um homem ter num banco uma fortuna de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares? É a conta pessoal de Lord Nathaniel, barão de Rothschild, hoje. Mas era de Davi René de Rothschild, que passou o bastão para ele. Quando os repórteres perguntaram a Davi René: por que é que você vai dar o bastão do poder ao seu sobrinho inglês e não ao seu filho francês? Ele disse: porque o meu sobrinho é mais inteligente, entenda-se, perverso, do que meu filho.
inteligente, aí entenda-se perverso, porque fazer o que estão fazendo no mundo é tudo ordem dele. Dele partem todas as ordens, ele é o rei do mundo. Existem 2 livros, O Rei do Mundo, de René Guénon, e O Senhor do Mundo. Os 2 papas, Bento XVI e Francisco, recomendaram que os cristãos lessem o livro O Senhor do Mundo. Leiam, porque existe um Senhor do mundo, que se diz judeu, mas não é judeu, porque é cázaro. A pele dele é branquinha como a de um polonês, branquinha como de um alemão. Por quê? Porque o judeu é como Tony Ramos, é como o Silvio Santos, a pele deles como é diferente. Né? Luciano Huck já é meio lá, meio cá, o cabelo dele é meio alourado, já deve ser misturado. Mas o judeu semita, ele tem a pele amorenada, porque os semitas são sheiks do deserto, são descendentes de sheiks do deserto, enquanto que os casos são descendentes dos caucasianos, ou seja, a pele deles é branca, feita os meninos de Petrópolis. Então, se você vir um retrato de Lord Nathaniel Barão de Rothschild, você vai ver que ele não é judeu, porque a pele dele é muito branquinha, rosadinha, essas bochechinhas dele aqui são quase vermelhas. Esse é o dono do mundo. Esse é que está patrocinando tudo isso é uma estratégia dele, através dos tentáculos dele. 300 homens que ajudam ele a governar o mundo. Então, aqui, São João chama eles que dizem ser judeu, mas não são. Nós cristãos só consideramos judeus os semitas. São descendentes de Abraão de Sem. Abraão teve Sem, Cam e Jafé. Os descendentes de Sem prevaleceram e são chamados semitas. E da tribo dos semitas, Judá se tornou maior. Davi era da tribo de Judá, Jesus era da tribo de Judá. Pois bem, Lord Nathaniel Barão de Rothschild não pertence, não é descendente de Abraão, não tem sangue de Abraão nas veias, portanto, não é descendente de Isaac, não é descendente dos semitas, não é, portanto, descendente de Judá. E pela Bíblia, pela profecia, só os descendentes de Judá governariam a terra. Então, ele diz que é judeu, mas não é. Está simples assim no Apocalipse. Claramente, está vendo? Está claro aqui. Dizem que são, mas não são. São a sinagoga de Satanás. Eu risquei isso aqui hoje de manhã, às pressas. Então, aqui nós temos agora uma coisa curiosa. As 2 testemunhas, capítulo 11 do Apocalipse. As 2 testemunhas. Em determinado lugar vai dizer, quando elas tiverem acabado de dar o seu testemunho, capítulo 11, versículo 7. A besta lhe faz a guerra, é chamada besta. Então, Nathaniel, Barão de Rothschild, é chamado aqui no Apocalipse de a besta. E vencê-los-á e os matará. Seus cadáveres ficarão na praça da grande cidade, ouçam bem, isso é muito importante, né? Que em linguagem figurada se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor Jesus foi crucificado. Onde, meu Deus? Jerusalém. Aqui não tem como fugir, está claro. Onde é que vai ser o centro de tudo? Jerusalém. Capítulo 11, as 2 testemunhas. Eu risquei aqui, ó. As 2 homens notáveis aparecerão. O que eles farão aqui está em linguagem profética, portanto não é fácil dizer o que é. Mas diz que essas 2 testemunhas serão mortas, os cadáveres ficarão expostos na rua, não serão sepultados, né? E diz em que cidade isso acontecerá? Na cidade que se chama em linguagem profética Sodoma, Egito e Babilônia a Grande, onde também o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? No Monte Gólgota, no Monte Calvário, em Jerusalém. Então tudo acontecerá lá. Quer mais claro do que isso? Depois nós temos, a última coisa os como é que se chama? Os que são marcados. Não vou encontrar. Quem são os marcados? Os marcados, todo mundo sabe que os marcados receberão a marca da besta, o número do seu nome, né? E aqui diz também, no capítulo 16, reunião para a guerra, diz assim,
capítulo 16, versículo 14. São efetivamente demônios operadores de prodígios que transportam para junto dos reis da terra inteira, a OTAN, a fim de os congregar para a batalha do grande dia do Deus Onipotente. Congregaram-no de fato no lugar que em hebraico se chama Harmagedon, traduzido Har, brilho, Megiddo, Magedo. A batalha final será, portanto, a congregação da OTAN na planície de Megido. E aí, seja quem for, não é Putin, porque isso está profetizado para muito, muito para frente. Então, será lá. Lá será detonado um artefato. Megido é uma planície perto de Jerusalém. Harmagedon. Além disso, nós temos aqui a questão dos marcados, que é o número da besta. O número é 666. Eu não vou encontrar aqui, né? Não marquei, não criei. Mas vocês sabem que a besta marcou os seus. E o que é que acontece? O número da besta é 666. Mas a gente não pode interpretar isso como 666. Quando se fala dele, diz o 666. Não é assim, porque o original grego está escrito 666. Não está em algarismos arábicos. O grego não conhecia os algarismos arábicos. Então está escrito 666. Olha, como é que vamos traduzir isso? É simples. 6. O que é 6? Aqui está, ó, o hexagrama. Aqui está o 6, ó. O último número, 6. 666. 6 é a bandeira de Israel. É o símbolo do clã dos Rothschild. É, portanto, o 6 final. Vezes 10, 60. Ou seja, aumentado de poder 10 vezes. Aumentado 100 vezes, 600. Ou seja, aqueles que portam esse símbolo, portanto, os judeus, portanto, sionistas, cázaros, então eles terão seu poder aumentado 10 vezes do que é hoje. Hoje é 6. Então serão 60. E depois passará a ser 600. Isso é a tradução do 666. De 6, que é o hexagrama, a bandeira de Israel e o símbolo do brasão do Rothschild, o poder dele será aumentado de 6 para 60, de 60 para 600. Então terão um poder enorme para o combate final no Armagedon. Então está aqui a decodificação de tudo. Então, onde houver esse sinal, aí está a besta. Aí está Satanás. E onde está? Na bandeira do Estado Sionista de Israel. E onde está mais? No brasão do clã dos Rothschild, cujo chefe hoje não é judeu. Diz que é judeu, mas não é judeu. Como eu disse a vocês, já contei a história da Revolução Francesa. Pronto, em 1 hora. É o que eu posso dizer. Poderia falar 3 horas, mas teria que preparar mais cuidadosamente. Então, a Palestina deveria ser ocupada pelos palestinos. É o que os semitas querem. Os judeus estão divididos. Os semitas não concordam com os cázaros, mas são obrigados a calar a boca, porque na Europa fizeram uma lei que quem combater o sionismo será preso. Aí o judeu Israel Davidson, oh meu Deus, é um rabino judeu mais famoso da Europa. Então ele diz, né, nós semitas convivemos com os palestinos do ano 70 depois de Cristo, porque nunca faltaram judeus na Palestina até 1947, em paz, palestinos e judeus. Eu sou rabino formado numa universidade judaica na Palestina, construída pelos árabes palestinos. Temos papéis e documentos para provar que do ano 70 depois de Cristo até 1947 vivíamos em paz, até que os cázaros decidiram invadir a Palestina e tomá-la. Então dizem que são judeus, mas não são judeus. O símbolo deles, o hexagrama, 6, elevado 10 vezes, 60, elevado 100 vezes, 600, 666. Significa que o poder deles será extremamente aumentado.
Então, já foi, porque antes da pandemia era $1 trilhão, a fortuna pessoal, né, do presidente, do líder do clã dos Rothschild. Depois da pandemia já é 1,5 trilhão. Ou seja, não sei como, durante essa pandemia, ele ganhou $500 bilhões. Quer dizer, metade da fortuna anterior. Quer dizer, meio trilhão. Meio trilhão. Então, esse é o inimigo. Esse é o inimigo. Não sei se esse vídeo vai ser censurado ou se vai ser publicado, mas disse para vocês aqui, às pressas, correndo a verdade, não tenham medo, não vai ser. Essa situação já aconteceu antes, quando o presidente Kennedy disse que ia tomar Cuba, invadiu a Baía dos Porcos, a União Soviética era o que hoje é a Rússia, os Estados Unidos era o que é hoje. E Kennedy decidiu tomar Cuba da União Soviética. E chegou a invadir a Baía dos Porcos, mas o Papa interferiu e ele desistiu, que ele era católico. Ele obedeceu ao Papa da época e voltou. Chegamos assim, todo mundo pensou que ali aconteceria a Terceira Guerra Mundial, porque se Kennedy invadisse Cuba, automaticamente a União Soviética interferiria. Haveria uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. A situação era pior do que é hoje, muito pior. Já passamos por uma situação muito pior. Quem tiver memória ou quem procurar, veja. A invasão da Baía dos Porcos, de Cuba, por John Fitzgerald Kennedy. Todo mundo pensou, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, porque Cuba era protetorado da União Soviética. Todo mundo pensou, não aconteceu, simplesmente porque o Papa pediu a Kennedy, não faça isso, você vai deflagrar uma guerra que vai destruir a Terra. E Kennedy voltou atrás. Então, já estivemos numa situação pior. E não aconteceu. Então está programado, sim, mas Nostradamus diz que será no ano 2000. E estamos ainda longe do ano 2000. É o que eu tenho a dizer a vocês. Teria muita coisa, mas não consigo me lembrar como é o nome da antiga Palestina, a terra onde Abraão foi, Canaã. Aí já tem um filme com o nome Canaã. Então Canaã era a atual Palestina. Canaã quer dizer a terra da púrpura. Então, Abraão pisou em Canaã, lá teve Ismael e teve Isaque. O herdeiro de Abraão é Ismael. Por direito de primogenitura, os árabes são os donos do mundo. Para quem crê. Isso é apenas uma matéria de fé. Né? Você não tem que acreditar nisso, porque está na Bíblia. E a Bíblia tem que poder, que força. Por que eu vou aceitar que é assim? Mas segundo a própria Bíblia, o primogênito é o herdeiro. E o primogênito de Abraão é Ismael, pai dos árabes. Não é Isaque, pai dos judeus. E os cázaros não são judeus. Eles se converteram ao judaísmo por conveniência, lá no Cáucaso, e no ano 800 entraram na Alemanha. Começou tudo na Alemanha. Mudaram o nome para Rothschild, de Cázaros para Rothschild, e hoje, então, são eles que mandam. Eles são 2/3 dos judeus do mundo, e os semitas não podem falar mais nada. O que eu sei sobre isso foi dito pelo rabino Israel Davidson Weiss, W-E-I-S-S. Procurem, porque no vídeo ele diz isso. Eles não são judeus. Eles dizem que são, mas não são. Não são semitas. Não são da tribo de Judá. Quem devia ter o cetro do mundo? O descendente de Judá, de Davi. Né? Cristo, Jesus era descendente de Davi. Acontece que o clã de Rothschild não só não é descendente de Davi, não tem nada a ver com a tribo de Judá, não tem nada a ver com os semitas, não tem nada a ver com Abraão, não tem nada a ver nem com Ismael. Eles são cázaros. E é ele que está mandando fazer tudo isso. Pronto. Não sei se esse vídeo vai ser censurado ou se vai passar. Mas fiz às pressas, que eu não podia ficar silencioso diante do que está acontecendo. Então é o que vou postar no canal. Vou tentar, minha gente. Se passar, vocês vão ouvir. Se não passar, paciência. Então, obrigado. Vejam até o fim. E até a próxima.